tive um acidente e fui levado às pressas, né, para os procedimentos. Mas a situação era complicada porque, logicamente, sem a estrutura, né, estamos em uma implantação e, enfim. E agora nós estávamos numa situação muito complicada, financeiramente falando, para ser atendido, e precisava de urgência em muitas coisas. E quando eu digo urgência, é porque era a diferença entre eu caminhar como eu caminhei para cá, normal, ou caminhar de fato, ou nem conseguir caminhar, ou caminhar, né, com problemas físicos. Essa era a urgência. E aí, de fato, eu estava ali, imóvel, no hospital público, e já tinha sido feito um procedimento, né, de puxar o fêmur, porque eu ouvi o médico dizendo assim: se não fizer isso, ele não vai suportar. E então aquilo foi feito imediatamente, e como não foi fratura externa, não podia ser operado pelo SUS, tinha que ser pago. Então ficar realmente esperando. Eu digo, com urgência não, mas tinha que ficar esperando. E aí fila não era uma coisa que eu poderia ficar esperando. E eu tomava tanta morfina que eu dizia assim: se eu escapar dessa perna, dessa queda, eu vou ficar viciado em morfina, de tanta morfina que estão me dando. Mas em meio às dores, enquanto eu fazia aquilo que enquanto eu fazia aquilo que é possível para mim fazer por Deus, porque assim Ele queria, Ele fazia o que era impossível para mim. Enquanto eu estava deitado ali sem poder me mexer, mas pregando o Evangelho para um Senhor que estava do meu lado, desviado, e eu não sabia, o Senhor fazia aquilo que era impossível para mim. E o Senhor do meu lado se reconciliando, e o Senhor usando vocês para chegar ali e dizer assim: você vai ser retirado daqui e você vai fazer isso em 24 horas. Você vai fazer 24 horas depois. Você vai fazer a cirurgia particular no melhor hospital particular de Porto Alegre. E aí, então, a sensação, a experiência de ser de fato socorrido, Deus usou vocês em oração e em ofertas. E usou também pessoas que passaram nas nossas vidas. E quando eu digo nas nossas vidas, eu digo na minha vida e da minha família, do meu pai. Pessoas que congregaram com a gente em outras épocas, que hoje estão em Portugal, na Espanha, na Irlanda. Pessoas que estão nos Estados Unidos. E principalmente os brasileiros. Todos vocês que nos conheciam de alguma maneira, nos ofertaram, e ali a gente agora estava de fato sendo atendido. E é como se a mão de vocês estivessem me retirando daquele hospital. E eu chorando, e a minha esposa perguntando por que eu estava chorando tanto, apesar dos gritos, mesmo diante da morfina. Mas eu não estava chorando naquele momento por causa disso, mas era por causa da expressão do amor de Deus através de vocês. Então foi feita a cirurgia, fora as despesas com deslocamento de ambulância, de tudo, né? E eu chego em casa, não pude ir para o congresso, né, de missões internacional, perdi. Mas pude assistir, né? Assisti. Mas, queridos, eu chego em casa e 2 dias depois, a minha vesícula ela está tão inflamada, absurdamente, dores terríveis. E eu peço para minha esposa ligar para o SAMU. E foi estranho, a pessoa em casa, na cama, não está morrendo do coração, nem a idoso, e liga chamando o SAMU. Não foi acidente, não foi nada, mas eles foram. E quando chegaram lá, imediatamente eles perceberam que tinham que me levar. Só que imagine que eu não podia nem ficar sentado. Tinha acabado de fazer, tinha 2 dias que eu tinha feito a cirurgia, que eu tinha chegado em casa da cirurgia. E eles tiveram que me retirar da cama nessa situação para ir para um hospital de novo, né, nas Carreiras. E quando chega lá, o médico disse que realmente por causa da queda, eu não tinha nenhum problema de vesícula, nada, absolutamente nada, mas foi provocado pela queda e tinha que ser retirado imediatamente. E com tudo isso,
né? Eu não vou prestar aqui contas no sentido financeiro, porque a oferta não se presta conta de oferta, né? Mas as ofertas, irmãos, que foram em torno de 54 mil, uma arrecadação de 54 mil de ofertas, de R$2 a R$1.000, 5 mil. Quero agradecer a pessoas regionais que disseram assim: estamos com você, e estiveram mesmo. E o irmão também de R$2, que foram muitos também. E eu sou muito grato a Deus por isso. E então a primeira cirurgia foi 30 mil, a segunda foi 10 mil, fora deslocamento de ambulância, que era R$800. E eu passei, e aí eu estou já finalizando, eu passei por todos os estágios. Eu fiquei um mês e uma semana de cama, sem mexer nada. A perna não funcionava, a perna direita não mexia em absolutamente nada. Depois de um mês e uma semana, eu passei mais 2 meses como cadeirante. E fazendo fisioterapia desde sempre até hoje, fazendo fisioterapia. Depois mais uns 2 meses com o andador, aqueles de 4 pernas. E por último, as muletas, que foi recentemente agora, faz acho que um mês que eu estou sem as muletas. Mas tinha uma esperança, né? Tinha uma esperança durante todo esse trajeto, que foi ouvir Deus falar através do pastor Aragão lá no Encontro Nacional, dizendo assim, e se referindo à minha mãe, né? Dizendo assim: eu vou colocar ele de pé como ele nunca esteve. Amém. E é assim que eu estou hoje, né? Um homem biônico, ou homem de ferro, que é mais atual, né? Quando são biônicos só riram o pessoal que tem quase 100 anos, mas homem de ferro, o pessoal mais jovem entendeu. Mas de fato, irmãos, hoje, apesar da cirurgia e de todo esse processo, eu realmente não só estou de pé, mas todo esse processo me faz realmente estar de pé diferente hoje, né? Com essa expressão e ter passado essa experiência de não só conhecer as pessoas no reino de Deus e a família de Deus, mas ser amado e ver a expressão do amor através da igreja. Muito obrigado a cada um de vocês. Deus abençoe vocês.